Vamos começar então hidratando a pele. Eu estou usando o Charge de Water da MAC, borrifando por toda a pele dela. E em seguida eu abano para que esse produto entre na pele e hidrate bastante. Aplico também o hidratante em creme para potencializar essa hidratação da pele dela. É o hidratante Oil Control da MAC e vou espalhando com a mão mesmo, porque dessa forma o produto penetra com mais facilidade e rapidez. É só espalhar por todo o rosto e em seguida passar para os próximos passos da maquiagem. O importante mesmo é você fazer a hidratação. Esse passo não pode pular, porque isso altera muito o resultado da base, o aspecto das olheiras, de como vai ficar o corretivo, tudo. Se a pele não estiver hidratada, não adianta. Agora a gente vai aplicar o primer, o Photoloving da NYX. Eu vou aplicando mais nas bochechas, região da testa, nariz, que são as áreas onde você tem mais poros dilatados. Aplico também abaixo da olheira, porque já faz com que diminua um pouco essas linhas, essas linhas de expressões mesmo que tem embaixo dos olhos e nos cantinhos também. E só espalhando e massageando essa pele até que o primer faça o efeito que precisa. Eu vou usar o corretivo Yellow da Mary Kay. Eu queria ter um corretivo um pouco mais escuro, tá? Já que ela é morena, poderia ser um corretivo um pouco mais amarelo, mas como eu tô sem corretivo tão amarelo mais potente, esse aí serviu, apesar de eu achar que fiquei com um pouco de receio de usar, mas no final deu tudo certo. Eu apliquei o corretivo, ele está diluído, por isso que ele não está com aquela total cobertura que você já conhece. Quem usa esse corretivo sabe que ele tem uma cobertura muito alta, mas eu diluí com o diluidor da Night Capello para ele ficar mesmo fininho assim, e não precisa criar aquela camada super grossa, porque a gente vai vir com a base e depois com o corretivo de iluminação. Quem tem pele madura tem essa pele mais molinha e tal, sem muita firmeza. Se você coloca muito produto, isso faz com que craquele essa região. Depois de espalhar bem o corretivo, a gente vai aplicar a base, uma mistura da Studio Fix com a Color Stay da Revlon. E vou aplicando por todo o rosto. A cor ficou ideal, bem certinha mesmo com a pele dela. E vou espalhando da forma que você já sabe que eu faço preparação de pele. Espalho o produto com um pincel língua de gato e depois venho dando acabamento com uma esponjinha para deixar mais suave esse acabamento e uma pele um pouco mais fina, sem aparência de estar muito pesada. Apesar de que essa é uma maquiagem para noite, tá? Não é uma maquiagem diurna. Sigo dando acabamento. É importante você prestar atenção em todos os cantinhos, não deixar nada sem cobertura. Próximo da raiz do cabelo, evitar ter muitos excessos, não levar o produto muito próximo da raiz para ter espaço para você esfumar ele depois. Para aplicar essa base mais próximo dos olhos, eu estou usando essa esponjinha pequenininha, que também é da Real Techniques, e fica mais fácil de você conseguir um acabamento mais legal e atingir todos os cantinhos. Com o corretivo 20 da Maybelline, que é um corretivo super leve, eu vou fazer a iluminação dela. Então, o corretivo amarelo estava diluído, a base, eu não cheguei tão próximo dos olhos, eu só esfumei ela. Então, isso já deixou com que essa região não ficasse com tanta cobertura. Eu falo assim, com tanto produto, né, que passe um aspecto de pesado. Eu vou espalhando o produto aí, o corretivo, fazendo esse Vzinho de iluminação, esse triângulo, na verdade. E vou espalhando bem, pegando todos os cantinhos. Essa região abaixo da olheira é importante que fique sempre muito bem lisinha antes de você dar acabamento. Eu falo do acabamento da selagem, tá? Se você sela com o produto acumulado, pode esquecer que não tem como arrumar, a não ser que você tire a pele toda, desfaça tudo e comece a fazer de novo. Agora eu tô fazendo a iluminação da testa, eu fiz a parte das olheiras e no queixo, e após eu tô passando para a testa, para que o produto não seque e eu acabe criando manchas na pele. Então vou fazendo por partes e vou espalhando bem. Depois que eu espalho com a esponjinha pequena, eu venho com a esponjinha maior, que é para tirar essa divisão da iluminação com a base que foi aplicada primeiro. Depois de dar acabamento com a esponja maior, eu pego novamente aquela esponjinha pequena. E se eu tiver que retocar alguma coisa abaixo da olheira, eu faço esse retoque agora. Por exemplo, se eu quiser colocar mais uma gotinha de corretivo ou alguma coisa assim, essa é a hora. Muita gente me pergunta assim, como é que faz para a olheira não craquelar? Essa região abaixo da olheira não craquelar, principalmente em pele madura. O segredo é isso aí, deixar a pele bem lisinha. Pede a cliente para olhar para cima, ela vai ficar olhando para cima até você tirar todos os vincos e continua olhando para cima até você selar essa pele com pó. Eu estou usando o pó translúcido aí, que na verdade é o pó pálido da Catarina Hill, e o melhor para dar esse acabamento são essas esponjinhas de veludo. Você vai dando pequenos apertõezinhos na pele, porque a pele vai aderir esse pó.
e vai selar. Então quando você varrer com um pincel para tirar os excessos, a pele vai estar perfeita e bem seladinha. Base da Maybelline, vou usar para contornar a pele dela. Eu estou usando o pincel do Fiber e essa cor dessa base eu acho que fica maravilhosa para contornar diversos tons de pele. É uma cor assim bem parecida com aqueles produtos que são próprios para contorno. E vou esfumando também abaixo do maxilar. Na verdade eu sempre deixo um pouquinho acima aqui, porque não adianta eu fazer o contorno embaixo e quem está olhando de frente não enxergar. Então você faz meio que em cima aqui do maxilar. Também na testa, bem na raiz do cabelo, só para dar um sombreado, esse rosto ficar um pouco mais harmonioso. Depois que eu faço a aplicação do contorno, eu sempre volto com a esponjinha que eu usei na base e vou meio que mesclando o contorno com a base da pele para ficar um pouco mais bonito e pertencer mais ao rosto. Estou fazendo o contorno do nariz, apliquei com um pincelzinho mais preciso e venho com a esponjinha pequenininha, porque aí eu consigo um acabamento melhor e mais uniforme, e ela me dá a facilidade de ir mesmo nesses cantinhos menores que a esponja grande talvez não iria. E o importante mesmo é que esse nariz não fique com marcações, você tem que deixar o mais suave possível, tem que contornar, mas ele tem que ficar um pouco mais suave do que o restante do rosto. Agora a gente vai selar esse contorno com o Matte Bronze da MAC, só para selar mesmo essa região, como a gente selou as áreas de iluminação. Essa região de contorno eu só selo com o pó de contorno, mas se você quiser, por exemplo, fazer o contorno e após isso aplicar um pó translúcido ali para selar e matificar, ou vir, por exemplo, com aquele pó Mineralize da MAC e ele faz o efeito de meio que suavizar um pouco mais esse contorno e fica muito bonito, deixa aquela pele mais sedosa. Um blush bem nas maçãzinhas, é importante que fique suave, mas que ele apareça, e ele tem que ficar nessa maçãzinha mais na frente, tá? Não é para você colocar o blush em cima do contorno, porque aí não vai adiantar. Eles têm que estarem ali unidos, né? Mas não um em cima do outro. Aplico do outro lado também, é importante que fique aquela corzinha de saúde mesmo. Estou usando o Mary Lou do The Balm, e muita gente vai questionar e falar assim, mas é um iluminador muito claro e tal. Gente, eu estou fazendo só um fundo, tá? Eu queria um iluminador mais potente, e o que eu tenho para pele dourada, para pele morena, ele iria ficar muito discreto. Então eu usei o Mary Lou, e após isso, aplicar o Mary Lou, eu venho aplicando outro iluminador também por cima. Eu estou fazendo a iluminação aí do nariz bem nessa voltinha e na pontinha também. E agora sim eu venho com esse bronze, que na verdade você pode usar como iluminador, só que ele não tem uma potência tão grande. E vou aplicando esse bronze por cima do Mary Lou para dar um efeito brilhante, um iluminador bonito, mas que ele seja com um fundo um pouco mais bronze, que combina mais com a pele dela, que é uma pele morena. A pele já está bem iluminada, agora a gente vai passar para os olhos. Eu vou misturar esses dois marrons aí. E vou com o pincel 140 da Dye Makeup no canto externo, sempre em movimentos circulares, concentrando um pouco mais ali no canto externo, mas eu também vou levar esse esfumado um pouco na linha do côncavo. Concentro bastante essa cor e já vou fazendo movimentos de vai e vem em direção ao côncavo, mas levemente, sem levar até o canto interno, tá? É só mais ou menos até a metade do olho. E continuo com movimentos circulares e vou depositando o produto à medida que eu acho necessário. Sempre que você for fazer uma maquiagem, você acha que a sombra que está no olho não chegou na tonalidade que está na embalagem, você faz várias aplicações até chegar no tom que você quer. Continuo esfumando à medida que eu acho que precisa. E agora a gente vai passar para a segunda sombra, que é um marrom um pouco mais escuro, que é o marrom Cinnabon da Mary Kay. E agora eu já começo usando o pincel 136 e puxando essa sombra um pouco mais na diagonal. Vocês podem ver que eu começo esfumando em movimentos circulares bem no cantinho externo e vou levando meio na diagonal. E também dou uma leve esfumadinha ali na linha do côncavo. Volto com o pincel da sombra anterior, que é o pincel 140. Ele tá limpo, não usei mais sombra e vou só esfumando essa divisão das duas sombras, para mesclar mesmo as cores. Estou iluminando abaixo da sobrancelha com o pigmento nude da NYX, bem no ponto alto, só para levantar um pouco mais o olhar. Quem tem pálpebra caída ou quem tem pele muito flácida, é muito importante a iluminação abaixo da sobrancelha. Com a sombra marrom camurça da Contém 1 grama, eu venho dando um pouco mais de potência na cor desse esfumado, sempre ali na diagonal, já que a gente está mantendo essa diagonal desde a segunda sombra que a gente aplicou, que foi a sombra Cinnabon da Mary Kay. E vou fazendo movimentos circulares e dando acabamento de forma que fique bonito, mas não fique manchado, tá? Sempre
deixa o pincel bem leve, mão leve para aplicação do produto, porque aí você consegue um efeito muito fácil e você não tem dificuldade de ficar tirando marcações, entendeu? Agora sim, com a sombra Blackout, a gente vai começar a marcar essa diagonal um pouco mais. Vou proteger a pele ali com um pouquinho de pó. Eu tô usando esse pó translúcido, na verdade é o pó pálido da Catherine Hill. E pronto, agora a gente já começa a aplicar a sombra preta. Esse pincelzinho é réplica do E36 da Sigma. E no primeiro momento eu vou mais aplicando o mesmo produto, depositando um pouco mais e vou arrastando levemente o pincel. Esse pincel ele não é tão bom para esfumar, mas ele é bem preciso para aplicação de produto. Por exemplo, fazer o canto externo um pouco mais preto, ele consegue levar bastante sombra. Aí volto com o pincel 136, que foi o pincel que a gente usou para a sombra marrom camurça. E depois pego um pincelzinho menor ainda, que é o 132 da Dye Makeup, e dou uma leve esfumada ao redor do preto. Pigmento Naked da MAC, eu venho depositando com um pincelzinho de depositar sombra, esse pincelzinho mais achatado de cerdas naturais, e vou concentrando bastante produto. Eu quero que seja uma maquiagem um pouco mais neutra e mais bonita. Realmente é uma maquiagem que vai mais embelezar do que transformar. Vou depositando bastante sombra à medida que eu acho necessário. Depois de depositar essa sombra, eu vou voltar com o pincel do marrom, tirando essa marcaçãozinha ali do meio, para que essas sombras elas se misturem muito bem. Olha só, eu tô passando esse pincel, ele tá um pouco sujo de sombra preta, mas é porque tá manchado, não tem sombra preta aí. É só um pouquinho da marrom camurça mesmo. E vou deixando essa sombra bem misturada. Passamos agora para o acabamento rente aos cílios inferiores. Eu tô usando a sombra Cinnabon da Mary Kay, com um pincelzinho bem preciso. Esse pincel aí, ele é da Mary Kay. E vou aplicando esse produto, espalhando bem. E depois eu já venho com a sombra marrom camurça, que é um marrom um pouco mais potente, mais escuro. E também vou fazendo essa aplicação. Tô aplicando 2 marrons para depois começar a aplicar a sombra preta. Eu já estou aplicando a sombra Blackout bem rente à raiz dos cílios. Dentro da linha d'água a gente também vai escurecer. Se eu não me engano, a câmera não gravou a aplicação do lápis, mas eu apliquei um lápis preto, lápis da Sephora. Depois que eu fiz a aplicação da sombra preta, eu venho com o pincelzinho do marrom esfumando novamente. Delineador 77 da Inglot. E a gente vai fazer um delineado um pouquinho mais grosso, levando meio que na diagonal para a gente dar aquele acabamento esfumado no final, sem delineado gatinho, mais esfumadinho mesmo no canto externo. Tô segurando a pálpebra aí porque quem tem pele mais madura tem geralmente essa pele bem molinha e faz aqueles risquinhos, né, meio que picotando assim o delineado, e isso é bem ruim, você tem que puxar bem para poder fazer o acabamento. Eu tô usando o delineador da Natura Aquarela para cobrir o delineador em gel. E ele é bem pretinho, cobre super bem. Lembrando que quem tem a pálpebra muito flácida, não vale você fazer um delineado, tentar fazer uma linha. Quando você soltar a pele, você puxou ali, ficou retinho. Soltou a pele, vai enrugar tudo e vai ficar tudo picotado de novo. Já apliquei os cílios e agora eu tô borrifando o Fix Plus sobre os olhos dela, porque a gente vai colocar o Reflex Gold. E ele é um glitter muito fino, então não precisa de você usar um primer ou um fixador mais forte, mais grossinho. Você pode só borrifar um spray e ele segura muito bem. Eu vou aplicando com um pincel de cerdas naturais e vou só dando leve triscadinha sobre a pálpebra. O batom que eu usei foi o 32 da Latica e a maquiagem ficou assim. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.